Aqui eu tenho que chamar a atenção para vocês, um fato que na verdade, um fato até incômodo na fisiologia do exercício, que a presença de platô na curva do consumo de oxigênio deveria ser interpretada como condição sine qua non da identificação do VO2 máximo. De forma que, se não tem platô, não dá para assumir que é máximo. Por quê? Quando a gente vê o platô aqui nesse quadro azul que a gente tem 3 gráficos, nesse gráfico inferior aqui, a gente vê um platô na curva do consumo de oxigênio desses 12 sujeitos. A gente tem os dados aqui individuais, né, de cada sujeito, blá, 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 ao longo do teste, do consumo de oxigênio. A gente vê que no finalzinho aqui do teste, o consumo real apresentou uma estabilização, né? Essa estabilização aqui é como se fosse a prova de conceito do alcance do VO2 máximo, né? A tradução disso aqui é o seguinte, ó, a intensidade do exercício continua aumentando, mas a captação de oxigênio pode aumentar na mesma velocidade que havia aumento da intensidade do exercício. Por conta disso, o máximo foi alcançado, né? Isso aqui é evidência de que o máximo foi alcançado. O problema é que estou na curva do consumo de oxigênio, não está presente em todo mundo. Estima-se, tem diferentes estimativas, mas sugere-se que cerca de metade dos sujeitos não apresentem platô na curva do consumo de oxigênio. Indivíduos que podem, isso aqui é uma revisão, tá? Aliás, desculpa, esse aqui é um estudo de 2003, uma amostra razoável, e eles observaram, esses caras aqui, eles observaram que na amostra inteira, um percentual pequeno que apresentava platô na curva do consumo de oxigênio. A maioria da amostra, 55% da amostra, um N igual a 40, não apresentava platô na curva do consumo de oxigênio, né? Ou seja, a demanda para energia aumentava, porque a intensidade do exercício estava sempre aumentando, e o consumo de oxigênio está sempre aumentando, até o indivíduo chegar no máximo e interromper o exercício, né? E tem uma outra parcela de sujeitos, 28% dos sujeitos, não só não apresentaram platô, mas eles conseguiram até aumentar a captação de oxigênio nos momentos finais de teste. A gente percebe aqui que tem uma linha branca aqui indicando o que seria um comportamento linear ao longo de todo o teste, mostrando que no finalzinho do teste, a captação de oxigênio desses 19 sujeitos não só não caiu, não estabilizou, como deveria ser na presença de platô, né, se ocorresse um platô, mas, do contrário, aumentou ainda, ou seja, nos momentos mais críticos do teste, esses indivíduos aqui conseguiram até aumentar a captação de oxigênio. Isso traz traz à tona uma discussão que é um calcanhar de Aquiles da fisiologia tradicional do exercício, porque quando a gente fala de VO2 máximo, eu falei para vocês lá atrás, que o VO2 máximo é um indicador de potência aeróbia, ele está ligado à saúde, a gente já entendeu o porquê, mas também está ligado a desempenho, ou seja, indivíduos com maior desempenho, com maior desempenho aeróbio, de endurance, são indivíduos com maiores valores de VO2 máximo, certo? Se o VO2 máximo está ligado a desempenho, no caso de haver platô, a gente até entende por quê, né? Por que o VO2 máximo, no caso do platô, está associado ao desempenho? É que teve aumento da intensidade do exercício e o sistema não conseguiu aumentar a oferta de oxigênio na mesma proporção do aumento da demanda. Porém, qual seria a explicação do final do teste, né, da exaustão desses sujeitos nesses dois exemplos aqui? Porque aqui nesses dois exemplos aqui, a intensidade continua aumentando, a demanda por energia continua aumentando, mas os indivíduos conseguiram aumentar a captação de oxigênio. Então, por que os indivíduos não continuaram exercitando? Uma vez que a demanda por energia está aumentando, mas o sistema está conseguindo suprir essa demanda por energia, está conseguindo aumentar a oferta de energia, o que limitou o exercício? Por que os indivíduos pararam? Por que o indivíduo chegou no máximo ali? Por que o indivíduo não conseguiu prolongar o exercício? Para explicar isso, aí é pós-graduação, a gente entender quais são
fatores limitantes, né, do desempenho, aí são diversos concorrentes, são diversos candidatos a explicar, candidatos fisiológicos, candidatos psicológicos, a explicar esse fenômeno aqui, mas o fato é que no nosso cenário aqui da aula de hoje, a gente, eu sou, até por integridade intelectual, obrigado a falar para vocês que tem essa discussão na fisiologia do exercício. No geral, a gente assume que VO2 máximo ou VO2 de pico estão associados ao desempenho, mas tem algumas contradições aí que vocês precisam, pelo menos, saber que existe, tá? Vocês precisam, pelo menos, saber que existe. De qualquer forma, se tem platô, a gente assume VO2 máximo. Se não tem platô, a gente não pode falar que o indivíduo chegou no VO2 máximo. Porque a gente não sabe se o máximo dele está mais para frente. O máximo é sempre a presença de platô, né? O máximo é sempre a presença de platô na presença de aumento de intensidade de exercício. Esse é o máximo. Aumentou a intensidade, mas o sistema não conseguiu aumentar mais. Chegou no máximo. Nesses dois casos de cima aqui, a gente não pode falar que o sistema chegou no máximo. O exercício parou por algum motivo, o indivíduo chegou em exaustão por algum motivo, não conseguiu prolongar o exercício por algum motivo, mas o fato é que o sistema cardiopulmonar do sujeito não chegou no máximo, né? O VO2 não chegou no máximo. Para isso, nesses casos aqui, a gente assume que o indivíduo alcançou o VO2 de pico, ou VO2 pico. É o quê? É o maior valor de VO2 alcançado naquele teste, naquele dia. Mas que se a gente replicar esse teste aqui nos mesmos sujeitos em outros dias, talvez o indivíduo num outro dia consiga prolongar o teste alguns momentozinhos a mais, e aí o platô fica evidente, tá? Nesse caso aqui, a gente assume VO2 de pico e não o VO2 máximo, tá? Conceitualmente, a gente acaba assumindo, no geral, a mesma coisa, que os dois são marcadores de potência aeróbica ligados à saúde e a desempenho, mas o fato é que VO2 de pico não tem platô, tá? E aí, se não tem platô, fica difícil a gente assumir todo esse argumento circular aqui, que eu falei para vocês, né, de VO2 máximo, débito cardíaco máximo, volume sistólico máximo, tá? A gente finalizar a parte de VO2. Diferença de VO2 máximo para VO2 de pico. Onde será que é mais fácil a gente observar um ou o outro? Em quais circunstâncias é mais fácil a gente observar na curva do consumo de oxigênio? Alguns elementos aqui que a gente precisa levar em consideração. Então, por exemplo, testes com maior massa muscular são testes que são mais propícios para a observação do platô na curva do consumo de oxigênio. Então, por exemplo, quando a gente compara um teste, vamos pegar um teste ergométrico em cicloergômetro, né? De membro inferior, bicicleta de membro inferior, ou bicicleta de membro superior. É mais provável encontrar platô na curva do consumo de oxigênio em um teste em cicloergômetro de membro inferior do que em membro superior. Tem mais músculo no membro inferior. Do mesmo jeito, na mesma lógica, é mais fácil a gente encontrar platô na curva do consumo de oxigênio num teste em esteira, de corrida, do que num teste em bicicleta, né, em ciclo. Porque a massa muscular envolvida na corrida é maior do que a massa muscular envolvida na pedalada, tá? A maioria das pessoas, o platô ele é mais facilmente encontrado num teste de corrida, ou um teste em esteira, do que num teste em bicicleta, tá? Qual é a exceção? A exceção é quando a gente vai avaliar, por exemplo, o ciclista muito bem treinado. E para esses indivíduos, como o teste em bicicleta é muito mais específico, mesmo recrutando menos massa muscular, esses indivíduos são tão treinados e alcançaram um grau de especificidade tão grande que esses sujeitos, e eu estou falando de ciclista profissional, de elite, tá? Para esses indivíduos é mais provável encontrar platô na curva do consumo de oxigênio quando esse ciclista é submetido a um teste em bicicleta, do que quando ele é submetido a um teste em corrida, tá? Por que a massa muscular é um fator importante?
Porque um fator que limita a presença do platô, que pode limitar a presença do platô na curva do consumo de oxigênio, é a ocorrência de fadiga periférica. Num teste incremental máximo, à medida que a intensidade vai aumentando, depois lá do segundo limiar, a fadiga periférica começa a ser instalada, né? A gente vai falar um pouco mais daqui nos slides sequentes de capacidade aeróbia, de limiar de lactato, barra limiar ventilatório, e a explicação dos limiares serem indicador de capacidade é porque a partir do limiar, você começa a ter um acúmulo muito grande de lactato, barra hidrogênio livre, e esse hidrogênio livre gera queda no pH, e se gera queda no pH, desativa enzimas importantes do sistema de provimento de energia, tanto no glicolítico quanto no oxidativo. Essa queda no pH está associada com fadiga periférica, como eu já falei para vocês na aula anterior. Por que isso começa a acontecer durante o teste incremental? A partir do segundo limiar, né? Porque até o segundo limiar as coisas estão mais ou menos controladas, né? Em lactato, mas está mais ou menos controlado. A partir do segundo limiar é que a gente começa a perceber a instalação de fadiga periférica. Em exercícios de menor massa muscular, a velocidade de instalação da fadiga periférica é mais rápida do que em indivíduos de grande massa muscular, do que em exercícios de grande massa muscular. Então, em exercícios de pequena massa muscular, a fadiga periférica se instala de forma mais rápida antes que o exercício leve o sistema cardiopulmonar ao máximo. Então, antes do indivíduo ser levado ao máximo da atividade cardiopulmonar, ou seja, o coração do indivíduo trabalhar ao máximo, o sistema pulmonar trabalhar ao máximo, antes que isso aconteça, o indivíduo acaba parando o exercício por conta da fadiga periférica. Tá? Acontece muito, por exemplo, se a gente fizer um teste incremental em vocês, por exemplo, a não ser que você tenha algum ciclista treinado na sala, eu acho que não é o caso, mesmo os indivíduos que são fisicamente ativos, que fazem, né, praticam esporte e tal e tudo mais, se a gente levar para fazer um teste em bicicleta, a coisa mais marcante que vocês vão perceber é a fadiga nos músculos inferiores, nos membros inferiores. Essa fadiga vai fazer com que o teste seja interrompido, não porque o sistema cardiopulmonar foi ao máximo, mas porque a perna cansou, tá? E vocês perceberiam que o problema aqui de continuar o exercício não foi falta de oxigênio, né? Não foi falta de ar, né? O sistema pulmonar aqui ainda tinha mais para dar. O problema é que o músculo entrou em fadiga antes.